eu converso agora com o coordenador pedagógico do SEB, Tati Koch, Fernando Oliveira. Ele vai conversar com a gente sobre vestibulares. Bom dia, professor. Muito obrigada pela sua presença. Bom dia, Alessandro. É um prazer estar aqui. Professor, a gente conversava na hora do intervalo e o senhor deu várias dicas aqui, né, enquanto o intervalo acontecia aqui no programa. Hoje é o segundo dia do vestibular da Unesp, né, que está em sua segunda fase. Perfeito. Ontem foi o primeiro, hoje foi o segundo. Hoje o pessoal vai fazer prova do quê? Hoje o pessoal vai fazer prova de linguagens, né? E aí vai abraçar, no caso, gramática, redação, literatura. Também vai entrar aí educação artística e educação física. E como é que são as provas de educação artística e de educação física? Essas provas são provas discursivas, tá certo? E o aluno vai ter que, de fato, mostrar um certo conhecimento. De educação física também? Educação física também. Lógico, o candidato ele já tem uma predisposição física, né, para seguir essa carreira, a necessidade disso. Certo. Tá? Bom, professor, e qual é a dica para o pessoal não se embananar e fazer uma boa prova? Claro que quem estudou, estudou, né? Sim, com certeza. Não dá tempo não de existe milagre. E não dá tempo de correr atrás agora do prejuízo. Mas assim, para fazer uma prova tranquila, para garantir um desempenho melhor, que dica que o senhor dá? Olha, o aluno ele tem que ter, acima de tudo, calma, tá? Desde a hora em que acorda. Ele deve se alimentar muito bem, tá? Ele deve sair de casa tranquilo, chegar ao local de prova com 1 hora de antecedência, né? Se alimentar bem, não comer uma comida que não seja no seu normal, que fuja a sua rotina. A comida leve, principalmente salada, essas coisas. Frutas. Para né? também não dar sono, né? Porque pra quem come demais... Perfeito, encher a barriga não vai dar, né? E na hora da prova, ele procura ter tranquilidade, né? E procurar fazer pelas questões mais fáceis, porque ele pode já garantir aquilo. Certo. Né? De repente ele quer começar pelas questões mais difíceis. Fica parado na questão. Ele não faz nenhuma nem outra. Perde tempo, não sabe controlar o tempo, isso é muito perigoso, tá certo? Então garante logo o que você sabe. Agora, e a redação também, para alguns, é um bicho-papão, né? Sim. E é preponderante na aprovação do vestibular, né, professor? É a questão número 1. E qual dica que o senhor dá para fazer uma boa redação? Olha, primeiro, atenção às regras, às normas cultas da linguagem. Né? Principalmente em relação ao novo acordo ortográfico, Principalmente em relação a isso, que já está em pleno vigor. Né? Então, muito cuidado em relação a isso. Tá? E cuidado também com aqueles raciocínios mirabolantes e loucos que só você entende. Certo, a ideia tem que ser clara, né? Hoje em dia, objetiva. os vestibulares também cobram mais dissertação? Dissertação, acima de tudo. Essa prova, inclusive, é uma prova discursiva, né? Certo. A prova da segunda fase. Mas no caso da redação, é a dissertação. É a dissertação. Ou seja, você tem que desenvolver um raciocínio e defender uma ideia. Isso, perfeito. E deixar essa ideia bem clara a quem tem que corrigir, principalmente. Cuidados também com a gramática. Principalmente, pelo amor de Deus, não assassine. Nada de para mim fazer, para mim comer, isso está errado. De jeito nenhum, proibido. O professor ele não pode rasurar também, né? Não existe rasura, não pode. Tá certo. Bom, isso a gente está falando em relação às dicas, né, para o vestibular que ocorre hoje, né? A última prova da segunda fase da Unesp. Isso. Mas há muitas provas ainda pela frente, né, professor? Isso, temos aí os vestibulares paulistas, como assim dizemos, né? FUVEST e Unicamp, que acontecerão no início de janeiro. Também na segunda fase? Também na segunda fase. Primeira fase já aconteceu. Tá certo. Bom, e como o professor bem disse, não dá para fazer milagre. Quem estudou, estudou. Quem não estudou, vai acumulando experiência. E, professor, por falar nesse assunto, é possível fazer um planejamento, traçar uma meta e segui-la para conseguir alcançá-la? Sim. O aluno precisa, acima de tudo, ter consciência do seu papel de aluno. Essa consciência ele tem que ter desde o primeiro dia. Tá certo? E tem que desenvolver, logicamente, uma disciplina para poder estudar, se organizar diariamente. E há, assim, um padrão, por exemplo, o aluno deve estudar 2 horas por dia, ou 1 hora tá bom? Até que ponto isso é válido? Eu costumo dizer cada um.
né? Mas eu aconselho o aluno a estudar o dia inteiro. Por exemplo, na nossa escola, no SEB, o aluno ele pode ficar o dia todo na escola, das 7 da manhã até as 10 da noite, estudando. E com o acompanhamento permanente dos professores. Mas professor, estudar o dia inteiro, ele tem que fazer outras coisas também, né? Importante fazer um exercício físico. É essencial esse exercício físico. O momento do dia. Um momento de lazer também. O momento do dia. O lazer a gente pode deixar para o final de semana. Não, claro, isso é verdade. Final de semana, acho que no domingo, no sábado à tarde, ele pode ter um lazer tranquilamente, porque nós que trabalhamos rotineiramente, nós temos o final de semana para lazer. É verdade. Às vezes quando temos. O senhor tem razão. Né? Então eu acho que o aluno ele pode muito bem sacrificar um pouquinho mais esse ano a partir de um planejamento. Mas isso, ele deve pensar nisso já no primeiro ano do ensino médio? Sim. Sim. O ensino médio eu costumo dizer que é o passaporte para o vestibular e para a universidade. Ele saiu do 9º ano, ele entrou no ensino médio, ele está assim começando a colocar o pé no ensino superior, tá? Porque ali nós temos 3 anos de preparação. Professor, e as universidades públicas estão cada vez mais concorridas, agora principalmente com esse sistema de cota, que eu particularmente, Alessandra, considero injusto, porque eu acho que todo mundo tem que entrar pelo mérito, não pela cor da pele ou pelo nível social, né? Seria mais justo que houvesse cotas aí para o ensino médio em escolas particulares, não cotas para o ensino superior em escolas públicas. Eu não sei se o senhor concorda comigo, mas o que eu quero dizer é o seguinte: a concorrência é muito grande, né? E quais são os cursos mais procurados e de que maneira o aluno vai estar preparado para conquistar uma vaga numa universidade, por exemplo, como a USP, a Unicamp ou mesmo a Unesp? O ensino superior nas universidades públicas, principalmente as estaduais no estado de São Paulo, também as federais, ele está concorrido demasiadamente. Está uma loucura por vagas, né? E a seleção, logicamente, ela vai afunilar cada vez mais. E o senhor acha que o sistema de cotas contribuiu para aumentar essa concorrência? O sistema de cotas contribuiu para aumentar essa concorrência, né? Dificultou, logicamente, o ingresso, porque a partir daí vai ser estabelecida uma certa porcentagem, né? Mas também, por outro lado, o aluno ele tem um pensamento sobre essas cotas fora da universidade e ao entrar também, ao tomar conhecimento de uma série de ideologias e tudo mais, muitas vezes ele acaba até mudando o seu pensamento. Uhum. Tá? Isso assim, eu considero em relação ao aluno relativo. Tá? Muitos, inclusive, eu conversava com o aluno essa semana que ele mudou. A ideia depois que entrou na universidade, faz direito, estudou o artigo 5º da Constituição, ele deu uma mudada assim e me falou isso recentemente. O artigo 5º é que todos são iguais perante a lei. Isso, dos direitos e tudo mais. Isso é um posicionamento que ele me colocou. Tá? E eu achei interessante, inclusive. Mas, de qualquer maneira, para conseguir ingressar numa boa universidade, é preciso ralar e muito, né, professor? Ralar e muito, estudar e muito. Tá? E qual é o curso mais procurado hoje? Hoje nós temos, por exemplo, medicina. Sempre foi, né? Medicina, um curso extremamente concorrido, assim como o direito, né? Principalmente nas universidades públicas. Podemos começar aí com o Largo São Francisco. Que é o melhor do país. Que é o melhor do país. Ribeirão Preto também, que agora tem o curso de Direito. Administração então, da administração USP, né? na FEA também, extremamente concorrido. Então, assim, esses são os cursos de maior concorrência que nós temos hoje e que os alunos estão aí numa disputa muito grande pela sua vaga.